Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Luiz Fernando Cordeiro, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Trabalho, tendo como aula número 1, Ações Cíveis Trabalhistas, aula 2, Arbitragem, a terceira aula, Monitoramento de E-mails, tema bastante interessante e atual que gera aí uma certa discussão ainda, nós vamos falar sobre isso aqui também. A quarta aula, Responsabilidade Civil Trabalhista e a quinta e última aula, o Sistema Sindical Brasileiro, que é um outro tema que desperta sempre bastante discussão, não é isso, professor? Esse tema, Sistema Sindical Brasileiro, sempre no direito do trabalho, é um dos temas mais debatidos. Com certeza. Inicialmente agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E o sistema sindical realmente, por conta de estar aí já há alguns anos, esse sistema necessitando de uma reforma, ele é sempre muito polêmico por conta desse anseio por uma reforma de um sistema sindical que ainda está desde a década de 40 esse sistema. O Brasil tem aí debatido muito a esse respeito. Professor, eu também citei aqui a questão do monitoramento de e-mails. Recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho fez algumas alterações na jurisprudência em alguns temas, e este, inclusive, foi um dos temas tratados, né? O que ficou definido, pelo menos, claro, vale aqui reforçar que a jurisprudência não necessariamente é uma regra, é uma lei, mas há uma tendência a ser seguida. Com certeza. O TST ele tem procurado se adequar às novas tratativas, novos instrumentos, né? Não só da sociedade, essas mudanças da sociedade, mas também de acordo com as novas tecnologias que estão sendo inseridas na relação de trabalho, né? Mais especificamente na relação de emprego, que é o grande foco do TST. Sabemos que não é o único depois da emenda constitucional 45. Então, nós já tínhamos um entendimento que o trabalho realizado no domicílio, desde que permanecesse toda a fiscalização, as regras, né, os elementos do artigo 3º que caracterizam o vínculo de emprego, não fariam diferença para a caracterização dos direitos trabalhistas. Mas nós tivemos aí várias mudanças, como, por exemplo, o uso de GPS nos caminhões, o uso de celulares, o computador, monitoramento do computador, câmeras, e o TST tem procurado estar atento a essas mudanças e modificando a sua jurisprudência para adequar a essas novas tecnologias. No caso específico do e-mail, o que hoje está posto? O entendimento majoritário hoje, porque a jurisprudência e também a doutrina tem engatinhado ainda a respeito do e-mail. Ainda há um tabu a respeito ainda do e-mail, e eles se posicionaram inicialmente no sentido de que o e-mail corporativo, aquele cujo o provedor externo é da empresa, há um domínio com o nome da empresa, este poderia ser acessado pela empresa e utilizado como meio de prova lícito no processo do trabalho. Já o e-mail cujo provedor externo é um provedor particular, nós temos vários aí provedores particulares, Yahoo, Hotmail, e dentre outros, esse não poderia ser acessado, o provedor externo. Agora, a polêmica fica no que tange ao provedor interno da própria empresa, se ela poderia utilizar ou não, uma vez que dali é que sai o e-mail. Mas ainda a jurisprudência não chegou a analisar especificamente esse ponto do provedor interno, ficando somente ao provedor externo, diferenciando o e-mail particular do corporativo. Quanto, por exemplo, ali, no caso, a consulta deste outro e-mail, vamos colocar aqui, como você citou, o Yahoo, Gmail, Hotmail, enfim. E caso ele seja tratado de uma forma profissional, o que ocorre? Né? Às vezes a empresa não tem um e-mail específico, né, um provedor dela, claro, e utiliza para mandar um recado ou uma ordem, ou um relatório, enfim, seja lá o tema. Mas utiliza o particular e para o trabalho. Para o trabalho. E nesse aspecto, tem algo definido nesse sentido ou não? Olha, é muito pertinente a sua pergunta, porque essa é a grande polêmica. Porque se há um provedor externo da empresa, com o domínio da empresa, já está se definido. Mas se utiliza um provedor externo particular e esse é utilizado para o trabalho, seria um instrumento de trabalho não fornecido pela empresa, mas é um instrumento utilizado para o trabalho.
Uma vez utilizado para o trabalho, nós temos que ter em conta a responsabilidade da empresa. O artigo 932, inciso 3º do Código Civil diz que a responsabilidade é da empresa. Então, se esse funcionário, esse empregado, utiliza esse e-mail, mesmo sendo um Yahoo, um Hotmail, um Gmail, e comete um crime, um ilícito, que gera prejuízos a terceiros, a responsabilidade pelo 932 do Código Civil seria da empresa. Então, neste caso, será que a empresa não teria o direito de fiscalizar, já que a responsabilidade é dela? Exato. Essa é a grande polêmica que nossos tribunais terão que enfrentar. Um outro aspecto ainda dentro dessa questão do e-mail é, por exemplo, quando em tese, desculpa se eu estiver errado, mas numa ação ali trabalhista mesmo, simples, a empresa vai lá e pega esse e-mail, olha, tá vendo, o cidadão que ele não trabalhou nessa determinada hora, ou trabalhou, não sei, mas não estaria talvez, nesse primeiro momento, produzindo prova contra si? Não poderia ficar estranho isso também, né? Aí já numa questão trabalhista de empresa contra o empregado? Olha, toda prova, ela é inicialmente bilateral, não é? Ou seja, a partir do momento que você produz uma prova, ela serve para você, serve para a outra parte e serve principalmente para o convencimento do juízo. Então, você, ao juntar uma prova, e ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, mas uma vez que é produzida, eu não posso limitar ao efeito benéfico a quem produziu. Ela tem que servir a ambos os casos, porque o intuito é da busca da verdade real, da verdade dos fatos, conforme o artigo 765 da CLT. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Luiz Fernando Cordeiro, ele que ao longo da semana ministrou o curso Direito do Trabalho, tendo como temas aula número 1, Ações Cíveis Trabalhistas, 2, Arbitragem, a terceira aula foi Monitoramento de E-mails, um tema que nós conversamos aqui no bloco anterior, Responsabilidade Civil Trabalhista e o Sistema Sindical Brasileiro, um outro tema que nós conversamos também no bloco anterior. Professor, São Paulo capital ou São Paulo interior? São Paulo capital. São Paulo capital. Lá também concluiu o estudo, teve o início e o fim ou não? Estudou em outro estado? Eu sou formado pela Faculdade de Direito de São Carlos, interior de São Paulo, mas fiz a minha especialização, o meu mestrado na Universidade de São Paulo, depois na FMU e hoje estou aqui em Brasília. Então, residindo em Brasília. Ah, tá. Professor, normalmente é uma pergunta que a gente faz aqui, até para buscar um pouquinho, muitas das respostas que nós temos, às vezes até se identifica com quem está nos assistindo, que em especial é da área do direito, mas quando não é, às vezes identifica no sentido da escolha ou da vocação, da opção, no caso. O direito teve uma influência ou não? Era aquilo que você já, ao longo de seus estudos, definiu, não, direito é isso que eu quero seguir? Desde menino, não é? O direito sempre me chamou a atenção. A busca da verdade, a investigação, a justiça. Então, desde criança, sempre foi realmente um desejo do meu coração seguir a carreira ligada ao direito. Não tive nenhuma influência próxima na minha educação, porque meu pai não é da área, nem minha mãe, e não tinha parentes próximos. Posteriormente, após a conclusão da faculdade, que eu fui ter a influência de um meu tio-avô, que foi juiz do trabalho, e eu fui trabalhar com ele, e daí também surgiu a grande paixão da minha vida, que é o direito do trabalho. Pois é, mas aí você... E aí trabalhou com ele já como advogado ou não? Já como advogado. Depois fui trabalhar em outros grandes escritórios, tive a honra de trabalhar com o saudoso professor Otávio Bueno Magano, um dos grandes juristas do país no direito do trabalho, e outros grandes escritórios. E aí, nesse caso, então, seu tio é que teve essa influência já no direito do trabalho? No direito do trabalho, sim. Por ter sido um juiz aposentado do trabalhista
e nós advogamos na área do trabalho, onde eu tive a oportunidade de aprender um pouco mais do direito do trabalho e depois seguir o meu caminho. Mas hoje não só dar aulas, você também consegue ministrar esse tempo entre advogar e ministrar as aulas? São duas paixões, né? Que é a advocacia e a docência também. Dá para conciliar. Quando você faz por amor, quando você gosta do que faz, você faz com prazer e é muito prazeroso mesmo. Uhum. Bem, como é que está hoje essa área, o direito do trabalho, para o advogado? Quem está formando hoje, por exemplo, seria uma área ideal para ir? Olha, o direito do trabalho... A seguir, no caso? Sim, o direito do trabalho, eu sou formado há 15 anos, sempre houve rumores que a Justiça do Trabalho, por ser uma justiça especializada, iria se acabar, ia se fundir com a Justiça Federal, com a Justiça Comum. E não, aconteceu, pela Emenda Constitucional 45, uma ampliação, né, de competência, e competência é poder, e hoje é a Justiça que mais arrecada, né, entre impostos, contribuições para o INSS, e é uma justiça que tem realmente trabalhado na vanguarda em tecnologias, do processo eletrônico, petições via sistema da internet. Então, realmente, é uma área muito boa, uma vez que todos nós, na maioria das vezes, trabalhamos e temos hoje um conflito dentro dessa relação trabalhista e necessita da justiça do trabalho. Então, é um campo muito bom para quem quiser atuar. É celery? Ela é Eu digo assim, poderia talvez aqui melhorar a pergunta. Ela mais celery que as outras? Ela acaba sendo mais célere, uma vez que o processo de trabalho ele é regulamentado por um princípio da simplicidade. Então, é um processo desarraigado de certas formalidades, como no direito comum. Nós temos, desde a década de 40, o processo sincrético, que é a união de dois processos, conhecimento e execução, num só processo, facilitando, né, uma economia processual que, por conta da Lei 11.232, que alterou o processo civil, meio que se assemelhou ao processo de trabalho no que tange a essa celeridade. Uhum. Mas você atua só na área do direito trabalhista ou não? Ou tem alguma outra paixão também dentro do direito? Não, eu atuo realmente somente no direito do trabalho. É minha especialidade. Eu creio que o direito ele tem partido para isso, né? Como a medicina, especialização, né? Uma especialização. Como a medicina, né? Você vai operar um olho, você quer um oftalmologista, quer um especialista, né? Às vezes um subespecialista em retina, por exemplo. O direito também tem aí buscado isso e os clientes também têm buscado um serviço de melhor qualidade. E isso só se encontra você atuando numa área e se especializando profundamente nela. Agora, pessoalmente, tem alguma outra área do direito que você gosta? O processo como um todo. Ministro aulas, né, em teoria geral do processo. Eu creio que o processo é o instrumento para a realização do direito material. Então, eu até, junto com outros professores, defendemos um único processo, um único meio, instrumento, que ainda estamos caminhando para isso e, quem sabe, um dia chegaremos a ter um único processo, né? Então, eu gosto muito de teoria geral do processo. Professor, nós falamos de temas aí polêmicos que envolvem essas questões trabalhistas, o próprio direito em si. Uma boa parte delas vão parar aí em setores que o judiciário incentiva na contribuição, no tratamento dessas resoluções de conflitos, que são as alternativas, como o caso da arbitragem, né? E aí nós temos a conciliação. Enfim, no direito do trabalho há um em especial, que é a arbitragem, que ainda não é muito bem aceita, né? Mas por que questões? Olha, a Justiça do Trabalho, primeiro que há um certo, está arraigado na cultura do brasileiro a confiança no Poder Judiciário. Então, o brasão do Poder Judiciário, ela dá uma segurança ao cidadão, ao jurisdicionado. A primeira coisa é essa cultura que nós não vemos em outros países, né, onde se utiliza muito mais meios alternativos fora da jurisdição para chegar a uma solução do conflito. Agora, o que acontece no direito do trabalho especificamente, com a arbitragem, é que o artigo 1º da Lei da Arbitragem, que é a Lei 9.307,
de 96, ela estabelece como competência direitos patrimoniais disponíveis. Se são disponíveis, a grande maioria dos direitos trabalhistas são indisponíveis, porque são verbas salariais, que são oriundas para a manutenção da vida. Então, sendo verbas alimentícias, seriam indisponíveis. E aí nós não poderíamos utilizar a arbitragem. E também, na arbitragem, por ser uma justiça privada, nós não teríamos a possibilidade de colocar em prática o maior princípio do direito do trabalho, que é o princípio protetor, que protege e tenta igualar uma relação tão desigual entre o empregador e o empregado. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Luiz Fernando Cordeiro, ele que esteve ao longo da semana ministrando o curso Direito do Trabalho, tendo como aula número 1 ações cíveis trabalhistas, 2 arbitragem, 3 monitoramento de e-mails, 4 responsabilidade civil trabalhista e a quinta e última aula, Sistema Sindical Brasileiro. Professor, uma coisa curiosa, e aí eu gostaria de contar com o seu conhecimento, que é o seguinte... normalmente na Justiça do Trabalho, aí, sem querer pegar gancho naquela nossa conversa do bloco anterior, que é a arbitragem, a conciliação, mediação e tal, sempre há a proposta do acordo. Mas normalmente, algumas empresas parece que elas já estão predestinadas a isso, de certa forma, e aí, sendo ou não, cometem uma irregularidade trabalhista, aquilo vai a um julgamento e propõe-se ali uma conciliação. E normalmente essa conciliação ela tende de ser pelo menos um terço, a maioria dos casos que eu pelo menos tenho percebido por aí. Vamos supor aqui uma causa que envolve talvez 20 mil, a empresa vai lá e propõe 5. E eu digo isso, não, uma pessoa que ganha razoavelmente bem, talvez ela pode aguardar, espera, vamos ver o que vai dar. Mas a maioria, boa parte dos litígios envolve pessoas simples que ganham não muito e precisam daquele dinheiro então. E aí, claro, a empresa talvez sabendo desse poderio de fogo, 5 mil, 3 mil numa causa que talvez valeria ali 20 mil. Mas eu acho que há muitas vezes a reincidência, a justiça trabalhista não está atenta a esse tipo de situação, não. Uma determinada empresa, por exemplo, uma rede, sei lá, vou colocar aqui hipoteticamente, uma rede de supermercados que sempre comete, a justiça trabalhista não fica olhando reincidências, não? Olha, realmente isso acontece e muito, né? É um fato social que nós não podemos fechar os olhos. O grande problema, quando se fala em justiça do trabalho, é o princípio da inércia. Então, a justiça ela não pode, por si só, tomar medidas para que isso seja evitado. Seria coisa do Ministério do Trabalho. Do Ministério do Trabalho, do Poder Executivo. Então, entendo que deveria ter aqui uma fiscalização muito maior dos fiscais do trabalho, porque se a empresa ela vem trazendo irregularidades ao longo do contrato de trabalho, isso deve ter sido verificado pelo Ministério do Trabalho e não deixar chegar na Justiça do Trabalho. Não é verdade? Então, se houvesse uma fiscalização maior, isso já não ocorria, né? E nós sabemos que o fator social existe, do acordo. O acordo é algo interessante, porque desafoga o Poder Judiciário, não há perigo para as partes colocam a sua vontade, mas não podemos deixar que isso se acumule, né? Porque senão realmente traz um prejuízo muito grande para o trabalhador. Então, eu entendo que nós teríamos aí que ter um incentivo maior ao Ministério do Trabalho para que eles pudessem fazer uma fiscalização nas empresas. Porque não é claro esse tipo de coisa, não é posto aí em evidência, mas o senhor sempre falar de determinada empresa que tem até o banco de ações. Não, vamos continuar assim, a hora que entrar na justiça, a gente vai lá e faz um acordo. Ou, mais ainda, não, vamos manter esse banco e vamos fazendo. Porque a maioria não vai entrar mesmo na justiça, ninguém quer saber muito de justiça, vai achar que vai entrar naquela chamada ficha suja lá para o mercado de trabalho, que é uma outra questão que já foi muito discutida por todos, né, pela sociedade.
se faz, se não faz, e alguns até falam que ainda mantém essa ficha. Mas é isso que eu digo. Às vezes, para a imprensa, o senhor que atua na área deve saber mais do que eu, que existem empresas com essa linha de pensamento, né? Com certeza. Não, vamos ver, a maioria não vai entrar na justiça, vamos levando isso aí, vamos criar um fundo aqui, né? Já mantém uma reserva. É verdade. Na verdade, né, sendo bem realista, é vantajoso para a empresa. Verdade, É vantajoso, né? Ilícito, mas vantajoso. Então, se houvesse essa fiscalização, não seria vantajoso para a empresa. Mas como não há uma fiscalização eficiente, o que a empresa faz? Olha, eu pago tudo lá na Justiça do Trabalho. E esse tudo, 20% do que seria devido, 40%, utilizando essa condição na relação mais forte em face de um trabalhador que necessita do seu salário para o sustento próprio de sua família. Então, é vantajoso. Infelizmente, nós sabemos que algumas empresas têm como padrão esse sistema, mas, infelizmente, deveria ser evitado por fiscalização do Ministério do Trabalho. Já uma área do Executivo. Bem, vamos aqui para as indicações de leitura por parte do professor Luiz Fernando Cordeiro. Eu tenho aqui em minhas mãos contratos especiais de trabalho. O livro, ele trata das mais variadas espécies de contrato, que às vezes uma obra, como um curso de trabalho, né, um curso de direito do trabalho, não vai se aprofundar em certos contratos, como, por exemplo, do aeronauta, do aeroviário, dos trabalhadores nas indústrias químicas. Então, nós reunimos vários professores renomados, cada um em sua área, para aprofundar em cada tema de contrato especial de trabalho. O seu tema que você trata aqui? O meu tema eu trato aí também com relação à aprendizagem, que é um tema muito importante, o único que se pode trabalhar a partir dos 14 anos na Constituição Federal e obrigatório o uso da arbitragem nas empresas. Bom, vamos aqui para mais uma outra indicação, que é Manual de Direito Processual do Trabalho. Um livro realmente que veio trazer inovações. O professor Mauro Schiavi, eu o conheço bem, juiz do TRT de São Paulo, e se dedicou, se debruçou aos temas processuais do trabalho, uma obra densa, completa, atual, que realmente eu recomendo àquele que quer se especializar e quer atuar na área do processo de trabalho. Teoria Geral do Processo. Professor Marcos Orione Gonçalves, meu antigo professor na Universidade de São Paulo, e é um livro que realmente busca entender o processo como um só, como um instrumento, e ele traz uma inovação nesse livro que eu não encontro em outros, que é o exemplo também na seara trabalhista. Por fazer parte do Departamento de Direito do Trabalho da USP, ele traz vários exemplos de direito do trabalho, o que torna interessante a leitura do livro. Este outro curso de Direito Processual do Trabalho. Carlos Henrique Bezerra Leite, um clássico curso de processo do trabalho, um livro completíssimo. O professor Carlos Henrique, ele realmente se debruçou a buscar as anuências, a natureza, o histórico do processo do trabalho, uma obra completa, uma obra de cabeceira para quem quer realmente entender o processo de trabalho. Quero aqui agradecer ao professor Luiz Fernando Cordeiro. Lembro que você também pode participar do programa. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br e o programa está disponível na internet www.youtube.com/saberdireitodebate. Obrigado e até o próximo encontro.